Boa noite. Estamos aqui com mais uma live, né? A live da quarentena. Tudo bem com vocês? Vão subindo aí. Eu creio, há uma expectativa muito grande. Essas duas últimas lives, assim como todas as outras, é claro, né? Ah, ela já está aí, minha linda Tati. Deus abençoe, né? E uma boa noite a todas e todos, né, que estão chegando aí. Esse assunto é um assunto que diz muito respeito a gente, é muito inerente a nós, seres humanos, e tem tudo a ver com a palavra de Deus, pois o Senhor disse que Ele nos fez, né, a sua imagem e semelhança. E o que significa isso? Por que Deus colocou desta maneira, né? Essa palavra imagem e semelhança. E aí a gente vem hoje com uma consultora de imagem falar também a respeito de tudo que propõe esta palavra na nossa vida, o quão é importante a nossa imagem, né? O que queremos transmitir através dela. Então eu creio que vai te ajudar muito a partir de então, até porque temos o respaldo da palavra, né? A imagem de Deus, o que queremos refletir, qual é a semelhança, né? O que queremos passar como representante de Deus nesta terra. Então, que em nome de Jesus seja uma noite agradabilíssima, abençoada em nome do Senhor. Vou entrando aí, a Gerlane já está aí com a gente, Ana Silva, Thaís, o pessoal já está subindo aí. Maria Bethânia sempre conosco. Aliás, sábado, gente, tem uma live muito especial, às 5 horas da tarde, com a Bethânia, nossa MQV lá de Sapé. A gente vai estar num papo muito bacana aqui sobre filhos. Meus filhos, minha herança. Você não pode perder. Sobre criação de filhos, como criar os filhos na presença do Senhor, como ensiná-los desde tenra idade, né? Na adolescência, ela tem filhos jovens, eu tenho filhas pequenas na infância, então são várias fases aí que ela já passou, eu estou passando, e vai ser uma troca, certamente vai te abençoar e vai ajudar você aí em muitos aspectos, né? Olha, eu estou muito alegre, Valmira sempre conosco, Maristela, elenco. Olha, Dona Jo, que benção ela por aqui, Dona Jo, que maravilha. Ontem foi tremendo, quero agradecer, ontem foi tremendo, falando sobre autoestima com Danila Guedes, ela também vai estar chegando por aí, Lene. E aí, esse assunto de hoje, ele vem complementar, digamos assim, o assunto de ontem, né? Porque ontem nós falamos da autoestima, do valor e tal, e hoje nós vamos falar se há um valor, e existe, porque ontem vimos isso, tava um papo muito bacana, amém? E vimos ontem, né, a respeito disso, desse valor interno. Então, agora nós vamos falar de externalizar isso, né? Já que nos valorizamos, temos uma autoestima elevada, a gente falou aqui na palavra o quanto Jesus tinha, né? Provado na palavra aqui o quanto Jesus tinha autoestima. Então, agora a gente vai externalizar isso através desta imagem. Se você tem um valor, você precisa externalizar isso. E nada melhor para falar conosco nesta noite, com a Tatiane Freitas, que é uma querida, né, esposa do nosso pastor Francisco Freitas, lá da região de Sorocaba, o pessoal de Sorocaba aí, São Paulo. Eu sou aí de São Paulo também, estamos aqui na Paraíba fazendo a obra de Deus, né? E Sorocaba é uma cidade, creio, muito abençoada. Eu nunca estive em Sorocaba, mas andei por algumas cidades do interior, sim, e foi bênção, tá bom? Então vamos chamá-la. Hoje foi top, as meninas comentando aí, amém. Robert, você está por aqui, meu querido? Ah, tem tudo a ver com você. O Robert é um querido, ele é designer aí, né? E tem tudo a ver esse assunto com ele também. Vai ser bacana em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor há de nos abençoar e de acrescentar na nossa vida, né, mais conhecimento. A palavra de Deus diz assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. O povo de Deus tem que ser o povo mais sábio da terra, irmãos, em tudo. Nós não podemos deixar a desejar em nada. Todos os assuntos nós temos que estar ali, ó. Porque nós somos o povo escolhido, o povo sábio da terra, né? O povo em que realmente seremos a referência, a imagem. Então, como ser referência? De repente, se pergunto algo para você, cerca de qualquer assunto, e você não tem. Até porque a Bíblia é resposta para qualquer assunto. Então, se nós procurarmos na palavra, com certeza, ali se fala de tecnologia, ali se fala de ciência, ali se fala de beleza, ali se fala de tudo, porque a palavra de Deus é completa. Amém? Vamos chamar ela, então, Tatiane Freitas, ela já está por aqui, e a gente já vai chamá-la, porque a live é tão rápida, e quando a gente vê, já foi, né? Os mínimos detalhes aí, tá? Todos que aqui, vai ser bem em nome de Jesus. Eu queria até colocar uma música, nem deu tempo, mas eu creio que até o final eu coloco aqui um assunto muito bacana em nome de Jesus. Deixa eu colocar o fone, já me preparar. Linda! Tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo bom, pastora? Eita!
me ouvindo? Tá travando aí um pouco. Dardânia tá aí com a gente. Jesus, coloca a mão nessa internet, Jesus. Tô te ouvindo bem longe. Agora é um pouco melhor. Tá tudo bem? Então, tá me Tá ouvindo baixo o melhor? som. Tá baixo o som. Tá Você baixo? tem fone? Fone aí? Tenho, vou A minha colocar amiga falou que então. fone ajuda com manter, né? Eu não entendo nada. Ela que falou, eu peguei isso pra mim. Aí eu Peraí, uso, né? pastora. Tá longe o meu som? Tá longe? Tá um pouco longe. Tá, Tipo peraí, eco. peraí. A gente vai fazendo os ajustes aqui, né? Aí a gente vai. Melhorou? Ah, sim. Agora já captou mais. Tá tudo bom? Ô, pastora, tudo bem? Quero te Ai, que saudade. agradecer. Muito Ah, obrigado por me permitir contribuir com as suas lives maravilhosas. Eu amém. estava Glória a Deus. ouvindo a senhora falar, já é convidada para vir em Sorocaba quando vier a São Paulo. Amém. Estaremos aí com Precisa toda a satisfação. conhecer Sorocaba, uma cidade maravilhosa. E claro, né, vim matar a saudade. Tem anos que eu não vejo a senhora pessoalmente. É verdade, é verdade. Tem alguns anos já que eu não vou a São Paulo. Eu estou há 8 anos já fora, né? Fazendo a obra de Deus. Uau! Eu fiquei 2 anos em Maranhão e estou há 6 anos aqui na Paraíba. Mas, evidentemente, a gente vai esporadicamente visitar a família. Mas até Sim, mesmo não, depois do nascimento dele lá ficou um pouco mais complicado, né? Mas a gente sim. está para ir sim, em agosto. Vamos no casamento de uma querida aí também, vamos ser Ah, e se madrinha. tiver E um vai ser tempinho, lindo. E dá um quero pulo aproveitar aqui. quero aproveitar e ver aí, rever os amigos como você e o pastor Claro, Francisco. Você com sabe que eu ia certeza. nas vigílias do pastor Francisco, né? Olha, E eu te via pastora. lá. Eu te via lá. Gente, tem uns 20 anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, acho que mais uns 18 anos. E eu te via lá. E eu saía com ele evidentemente não deve lembrar, era no início de tudo. Eu era nova, a gente ia pro metrô evangelizar, era muito maravilhoso. Eu era nova convertida, eu ficava encantada, né, com o desprendimento dele, que ele é muito falante, muito comunicativo. Eu Sim. ficava, nossa, como que ele consegue, né, falar com o povo assim, parava, não, está aqui, ali, tal. E É. aí as dobreiras, eu tava lá no bolo e foi benção, foi muito edificante para minha vida aquele tempo em que o Senhor ele trabalhou e eu fui aprendendo com cada um ali na sede. Deus foi, olha, foi maravilhoso, viu? Eu Que tenho bênção, muitas boas pastora. recordações da varinha das Da vigílias do varinha! pastor Francisco. Essa varinha está cheia do poder de Deus, né? Cheia do poder de Deus. Olha, aquilo ali eu tocava em casa, eu tocava na televisão, na geladeira. Ele falava, toca onde você. Nossa, e aí É. eu fazia e Deus abençoava, né? Que Glória a Deus bênção, por isso. pastora. E ele continua com a mesma ousadia, falando na praça, pregando na praça. Que É um dom que bênção. realmente Deus deu para ele. Não adianta, pastora. Amém. E hoje você, aí veio a consultoria de imagem, como que foi que aconteceu isso? Na verdade, como eu estava falando no início, na introdução, essa live foi inspirada na palavra do Senhor Gênesis, que diz que Deus nos fez, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí, imagem tem muito a ver com comunicação, né? Porque até mesmo a gente pode falar sem voz, sem verbalizar. A nossa imagem, ela transmite algo, né? E eu creio que Deus, também na sua infinita sabedoria, já sabia disso. O que a gente hoje estuda nas escolas, nas instituições, nas faculdades, o Senhor já sabia da importância dessa imagem, né? E dele fazer a gente ser essa imagem e semelhança. Então, à medida que a gente se apresenta, a gente transmite a presença de Deus. E aí vem hoje a consultoria de imagem. E dentro disso, como que você vê isso, o Tati? Dentro Pastora, não? dessa sua profissão hoje, essa Sim, questão dessa sim. imagem. Deixa eu fazer só um pequeno resumo para que as mulheres que estão aqui entendam um Sim, pouco, né? Eu tenho uma formação de jornalismo, né? Tem 15 anos que eu sou formada. E assim, o que Deus faz é incrível, pastora, porque eu era extremamente tímida, e as pessoas falavam, próprios missionários, eles falavam, irmã, vai pra faculdade, isso daí vai tirar sua timidez, quanto mais, né, você estiver no meio de pessoas, enfim, pastora. E eu tinha essa inclinação pro lado da comunicação, né? sim, Mas existem coisas que Deus precisa trabalhar em nós primeiro para que outras verdade. aconteçam, né? Então, Verdade. assim, pastora, hoje, por exemplo, eu vou fazer 20 anos de casada já. Hum, E dentro desses 20 anos, pastora, algo que Deus trabalhou muito na minha vida.
Primeiro, individualidade. A gente vai tocar em alguns assuntos aqui, pastora, porque as mulheres cristãs, muitas vezes, elas têm uma visão totalmente errada daquilo que Deus aprova ou não aprova. A senhora estava comentando antes de eu entrar na live, né? Que assim, a Bíblia ela é um manual e ela fala sobre tudo. E as pessoas acham que não, né? Então, por exemplo, antes da gente vir para Jesus, a gente já tinha uma personalidade, a gente já tinha gosto, a gente já tinha, né, um jeito de se vestir, embora a gente não tivesse tanto entendimento e nem sabendo da linguagem, mas a gente gostava, né? Eu lembro que na época, quando eu casei com meu marido, eu tinha um terno rosa e eu sempre ia na sede com ele, em reuniões. Eu lembro. Um terno rosa de Barbie, um sapato rosa, né? Mas aquilo era para aquela época, né? Então, assim, eu não me vestia para parecer uma Barbie ou para parecer uma boneca, mas era algo em mim que já estava em mim e que eu gostava. Então, às vezes a pessoa acha que ela vem para Cristo, pastora, e ela tem que deixar essa identidade dela, né? Claro, muitas coisas são renovadas na nossa vida. Eu falo que Jesus Jesus deixa o nosso gosto muito mais apurado, né? Para algumas coisas. Mas, quando a senhora falou para mim desse tema, imagem e semelhança, eu achei incrível. Por quê? Tem como a gente colocar isso muito claro hoje, pastor. A consultoria de imagem é algo muito novo para muitas pessoas, né? Na verdade, muitas pessoas não entendem esse mundo da consultoria de imagem, né? Acha, é esquadrão da moda, trabalha com moda. Não, eu não trabalho com moda, pastora. Na verdade, a moda ela está inserida em tudo, né? Sim. Então, depois de 14 anos, Jesus me levou novamente para a sala de aula para que eu estudasse algo que eu nem pedi para ele, pastora. Mas Jesus sempre viu o meu interesse em investir para ele, em trazer ele para dentro do meu guarda-roupa. Assim, pode soar até um pouco estranho isso, mas foi algo que Deus me deu quando ele começou a converter o meu guarda-roupa. Então, eu vim para Cristo, eu vim sendo a Tatiane, mas tinha coisas na Tatiane que precisavam ser trabalhadas antes de Deus trabalhar com o guarda-roupa dela. Então, assim, pastora, quando eu vim para Jesus, eu usava roupa decotada, eu usava aquelas saias, né, que eu achava que era saia de crente, mas de crente não tinha nada as minhas saias, que eram saias com fendas gigantes. Mas, ao mesmo tempo, eu não usava essas roupas para atrair outros homens, né? Essa não era a minha intenção. Mas, quem olhava para mim, né? Como esposa do pastor, e falava, uau, né? Com roupa curta, com roupa extremamente sensual, transmitia, né? Porque a roupa, ela tem uma linguagem, a forma que você se veste, como a senhora falou, ela tem uma linguagem, né? Eu posso não abrir a boca, mas a hora que a pessoa me lê, acabou. É aquela impressão que ela vai ter de mim. Então, pastora, nesse decorrer, algumas coisas foram sendo criadas na minha vida, até porque eu permiti, né? E eu fui deixando esse meu, esse meu lado autêntico, que é o que eu uso hoje lá no TF Consultoria, né? Que é a hashtag autêntica. Eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, me dá uma hashtag, e o Senhor me deu, pastora, numa madrugada, é autêntica, é isso que eu sou e acabou. Então, pastora, quando a gente assume essa postura de trazer Jesus, né, para a realidade do nosso guarda-roupa, do nosso gostar, do nosso não gostar. Pastor, eu oro até quando eu vou cortar o meu cabelo. Eu falo, Jesus, eu quero algo diferente, né? Que o Senhor venha me dirigir. Mas, pastora, essa coisa da imagem e da semelhança é algo que Deus vai trabalhando em nós, né? Eu digo que a cada dia a gente vai melhorando. Quanto mais a gente cresce com Deus, se entrega para o Senhor, é algo incrível, pastora. É uma transformação de dentro para fora. Já aconteceu com a senhora, por exemplo, assim, ontem eu vi a senhora falando com a Danila que teve aquela época da transição do cabelo. Mas não é algo de dentro para fora? Sim. Não é? Porque você precisa se aceitar, né? No meu caso, por exemplo, a gente tinha um hábito de alisar o cabelo, que era comum a todas as mulheres negras, brancas e tal. Era moda, era o que era ditado. E aí você começa a ser autêntico.
você começa a buscar uma identidade, você começa a buscar uma imagem que você gosta, porque isso é o meu Sim. natural. Não que eu sou Então, contra, de vez em quando eu faço uma chapinha, nada contra. sim. Mas eu digo assim, essa é a minha personalidade. E é engraçado que hoje, quando eu quero mudar, eu faço ali, fico um dia, dois, mas já quero voltar para esse original, porque eu me encontrei. Essa é a minha imagem hoje. Aqui eu não sei se daqui a um tempo eu posso querer mudar, mas até agora essa é a minha imagem que me estabelece, que me deixa confortável, né? E Sim. que eu consigo ser o que eu sou. Então, eu sou muito risonha, eu sou muito, né, engraçada, eu acho que sim, sou muito assim Sim. extrovertida. Eu acredito que o meu cabelo ele tem a ver com a minha personalidade. Essas coisas marcam a nossa vida, né? A nossa entrada, o cabelo, o jeito, a forma de falar, né? A roupa, essas coisas têm tudo a ver, né? Com a consultoria, não, Tati? Pastora, tem sim. Assim, para a senhora ter uma ideia, então, como que surgiu essa vontade de fazer consultoria? Na verdade, em 2018, quando chegou meados de 2018, eu sempre gostei disso, pastor. Eu sempre fui muito assim, palpiteira para as amigas mais chegadas, né? E algumas tinham essa liberdade de falar, Tati, o que você acha desse look? Então, isso me acompanhou nesse Ministério de Mulheres. Tem 15 anos, pastora, que eu trabalho com mulheres. Antes de existir o Que MQV, maravilha. eu já trabalhava com mulheres. Então, elas É, sempre eu estavam também, falando. Olha só que é incrível. verdade. Elas sempre estavam falando, pedindo uma dica e tal, mas isso jamais passaria pela minha cabeça, pastora. E eu falava, Jesus me usa, né? Se é pra tocar na autoestima dessa mulher, levantar ela e tal. E aí, pastor, eu comecei a postar, eu entrei no Instagram e comecei a postar fotinho de looks, né? Looks com versículo bíblico. E elas comentavam, Tati, que legal e tal. E aí, pastor, eu não sei se a senhora já passou por essa crise existencial de assim, a senhora está fazendo a obra, mas parece que está faltando alguma coisa. Sim, E aí a Deus gente vai acha, acrescentando. e aí a gente acha que é falta de fazer, eu não estou sendo mais útil. Mas eu falei, não, Senhor, o que que o Senhor tem para mim? E aí, pastora, eu lembro que eu fui levar meu esposo num lugar e parei o carro e fiquei dentro do carro. E eu tava naquele tempo realmente de perguntar a Deus o que ele queria. Porque é como se fosse uma cobrança, eu não sei lhe explicar direito o que que era, mas eu tava em busca daquilo que Deus tinha para falar. E aí, eu olhei pro lado e vi uma placa, né? E aí eu falei, nossa, mas o que que é isso? É um curso? Eu queria fazer um curso, não pensei numa faculdade, em nada disso. Até porque eu passei 4 anos numa faculdade, depois eu fui para a faculdade da família, e eu falei, não quero outra faculdade. E aí, pastora, eu entrei e vi o que que era o curso de consultoria de imagem. E aquilo me abraçou. Eu falei, é a minha cara, é o que eu quero. E realmente, assim, minha família contribuiu muito, pastora. Foram praticamente 2 meses muito intensos. Eu ia de segunda a sexta-feira para a faculdade. Eu tenho o Bruno de 18 anos, eu tenho o Cauã de 9. E o Bruno me Linda. ajudou muito, e o meu marido me ajudou muito, e aquela correria. Pastor, e quando eu me vi dentro da sala de aula, eu lembro que no dia da gente se apresentar, todos estavam falando, eu sou não sei o quê, eu sou designer de não sei o quê, eu trabalho com moda. Blá, blá, blá. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar? Porque eu sou do lar e eu sou jornalista. Enfim, pastora, e foram dias de transformação. Primeiro comigo, porque não adianta a gente querer, é como eu falo, às vezes Deus dá uma palavra para uma pessoa, ela já quer ir direto dar para outra pessoa e ela não entende que ela tem que viver aquilo, né? Às vezes Deus dá para a gente poder viver esse tempo. E aí, pastora, foi assim um mergulho e um mergulho no autoconhecimento. E eu comecei a ver, pastor, o quanto na minha caminhada cristã, muitas vezes eu me deixei ser dirigida por pessoas que não entendiam o meu jeito de ser autêntica, que não me aceitavam por eu ser autêntica, eu tinha que entrar num molde cristão, onde muitas mulheres estão inseridas hoje, né? E eu achava que tinha que ser roupa de crente, até porque existe essa coisa da moda evangélica, né? Mas assim, eu não discordo, mas também não concordo, enfim, acho que cada um se encaixa onde dá. E aí, pastora, eu vi o quanto Deus estava trabalhando nessa coisa minha da imagem física, mas também dessa coisa da imagem espiritual. E eu vi o quanto eu precisava trocar algumas vestes da minha alma
Sim, vestes, lindo isso. vestes assim das minhas emoções que estavam muito mal vestidas, sabe, pastora? Coisas, assim, palavras que foram lançadas, que eu ouvia, ai, você é magra demais, você é pernuda demais, assim fica feio, você é baixinho, e aquilo, querendo ou não, fica no subconsciente, e quando você vai se olhar no espelho, você se questiona, porque aquelas palavras são tão presentes ali naquele momento. Às vezes, às vezes são coisas que nem você percebia, mas as pessoas começam a falar e você começa a maximizar aquilo, deixar aquilo maior do que é, né? Sim, e esse mundo nosso, pastor, às vezes das mulheres, independente de ser cristão ou não, às vezes é um mundo muito, não quero usar a palavra errada, muito massacrante. Por exemplo, hoje a senhora tá com uma blusa lindíssima de poá e eu fiz um post hoje sobre o poá. Não sei se a senhora viu. Ah, acertei. Que é uma peça Eu não totalmente vi o seu post atemporal. hoje, confesso, mas eu sempre Ah, vejo. Hoje eu não vi. sim, fique tranquila. E a senhora está com. A gente não combinou, Olha, gente, de verdade. ah, queridas, queridas, você acha? Tive que, né, trazer uma blusa à altura da live. E aí, pastora, assim, essa coisa é muito massacrante da gente querer se comparar a outra, né? É, ai, uma coisa é ter referência, uma coisa é ter inspiração, né? Uma coisa é só falar, uau, gostei do cabelo da Tati, eu acho que esse corte fica legal. Eu não vejo isso como inveja, eu vejo isso como inspiração. Nós, mulheres de Deus, precisamos ter inspirações, pastora, porque senão a gente acaba se inspirando em pessoas que não têm o que dar para nós, entende? E aí eu comecei a ver, né, o quanto Deus, nessa caminhada de 20 anos, eu tenho 20 anos com Jesus, nessa caminhada, pastora, o quanto Deus precisou me curar da alma, sabe? Me curar das emoções, me curar dentro da minha família, né? Porque às vezes a gente quer aparentar muita beleza exterior, né? Quando lá dentro realmente Tá a gente não feio. está curada, né? Então, assim, isso comunica também, pastora. É o que eu falo. Uma mulher irada não tem como ela se vestir de mansidão. Uma hora a ira sai para fora. Eu vejo o que você está falando, Tati. Eu vejo assim, todas essas palavras que você ouviu e tantas mulheres aqui que já devem ter ouvido também, que estão assistindo essa live, pessoas, tem homens aqui também nessa sala que já devem ter ouvido quando criança, principalmente na adolescência, que é a mudança do corpo, né? Às vezes tem meninas que vão tomando outro formato, vão ficando mais gordinhas, mais magrinhas, mais altas, mais baixas, e aí a gente vai tomando um formato ali, né, saindo da transição da infância para a adolescência, e isso fica enraizado no coração, e isso vai distorcendo a imagem da pessoa, né? Aí a pessoa já não se vê mais belo, não se vê mais bem, quer dizer, nada para ela é o suficiente, todo mundo é perfeito e ela não. E a consultoria de imagem, ela vem para ajudar isso também, né? Essa aceitação de se olhar e se perceber e falar, não, peraí, o que que eu quero, o que que eu sou, o que que eu quero transmitir com isso? Não é verdade, Tati? Sim, Todas pastora, essas questões emocionais também envolve muito, né? pastora envolve, sabe? Porque é o que eu falo, a consultoria ela tem sim, ela tem tudo a ver, ela traz esse autoconhecimento. Por exemplo, eu sempre gostei, pastora, de me vestir bem. Quando eu falo vestir bem, não é comprar roupa cara. É vestir bem, é Sim, você ter o seu estilo, embora o nosso estilo vá mudando, né? Mas ele não muda drasticamente. Então, às vezes a mulher, em algumas fases da vida, por exemplo, a senhora é mãe de dois, eu também sou mãe de dois, em cada gestação, em cada fase, eu me vestia de uma maneira, né? Eu tive aquela fase que eu queria, mesmo sendo mais nova, eu queria me mostrar mais madura através da roupa. sim. Então, isso existe, pastora, realmente. Tem peças que se eu colocar numa menina de 25 anos, eu consigo transformar ela com cara de 35. Né? Então, assim, a consultoria, ela traz sim, pastora, ela traz esse autoconhecimento e ela faz você enxergar juntamente com a consultora, porque é o que eu falo, a consultora, ela é como se fosse uma pastora, porque tem coisas ali que não vai sair entre ela e a cliente. Né? Existem histórias, por exemplo, eu já atendi pessoas, pastora, que ela perdeu a mãe e a mãe havia dado uma roupa, uma peça de roupa,
E ela não conseguia se desfazer. Era um apego emocional. E ela falava assim, Sim. Tati, mas eu quero me desapegar. E eu não consigo, eu preciso de alguém. Parece coisa boba, pastora, mas não é. Não, Não de é. forma alguma. Então, e isso eu consigo entender também que não é só esse lado da peça de roupa. Ela não consegue se desapegar do passado. Ela não Olha consegue, aí. pastora, se desapegar, às vezes, de uma amizade que tem sugado, roubado a energia dela, que tem roubado um tempo que ela pode ter com Deus, ou com ela mesma, né? E ela não entende que aquela amizade suga ela. Então, na verdade, é o que eu falo. A consultoria que eu faço, pastora, não tem como ela ser separada da palavra de Deus. Né? Porque a palavra, a própria Bíblia diz que é a verdade que nos liberta. Então, quando eu trago um conhecimento, ainda que a senhora fale assim, Tati, eu sei tudo sobre moda. Tá bom, você pode saber tudo sobre moda, mas às vezes você não sabe sobre você. Né? Olha aí. Então, hoje, pastora, a gente tem a rede social que às vezes deixa a gente assim tão cheia de informação, tão cheia, sabe? Ai, eu tenho que comprar, é a coisa do momento. Não, a consultoria não vem para isso, pastora. A consultoria não tem nada a ver com o Esquadrão da Moda, não é pegar. Bem que eu queria, viu? Ter um cartão, primeiro eu ia usufruir comigo. Um cartão de Um 12 sonho. mil reais para mudar o meu guarda-roupa. Mas não é isso, pastor. Então, assim, às vezes tem pessoas que estão em busca muito desse exterior e não entende que Deus já está trabalhando o interior, né? Então é o que eu falo, quando a gente tem uma necessidade de mudança, é porque alguma coisa já mudou em nós, pastora. Por exemplo, quando a senhora estava nessa transição, a senhora já queria voltar a ser original. Deus já estava Sim, trabalhando, né? Trazendo a senhora novamente para esse campo. perfeito. E todas essas pregações e conhecimento que foi também se estendendo, Deus foi levando eu na Bíblia, né, no conhecimento da palavra, acerca de identidade, acerca de, né, eu tenho a minha igreja aqui, Funcionários 2, que eu estou há 6 anos, uma igreja que é um beijo para todos os membros de Funcionários 2, tem um montinho das lindinhas aí. E aí, Deus começou a me levar mesmo a essa questão, né, de Gênesis, da origem do homem. Comecei a estudar a Bíblia nesse sentido. E aí comecei a me descobrir. Eu nunca tive assim nenhum tipo de complexo. Devia ter algum, mas nada assim com relação à minha cor, ao meu cabelo. Mas era uma coisa que foi imposta durante muitos anos. Então, era imposto para mim. Eu via minha mãe alisando o cabelo, eu cresci com a minha mãe alisando o cabelo. Então, aquilo era normal, não tinha outra possibilidade, não podia se pensar em outra coisa, né? Isso a gente vê ao longo dos anos. Você falou da roupa, e eu me lembrei das. Hoje talvez nem tanto, mas antigamente as mulheres viúvas ficavam de preto, né? Durante um longo tempo para mostrar que estava triste, né? Talvez ela nem estava tão triste assim, ou talvez ela já queria se livrar daquilo, mas ela tinha um determinado tempo para usar aquela roupa, porque se ela não tirasse aquela roupa, ela nem ia ser conhecida como uma mulher respeitosa. Então a gente tem várias histórias assim, né? Na história a gente tem vários casos assim. E aí vem essa questão da imagem, e isso reflete realmente, né? Quando eu comecei a estudar mais sobre a nossa origem, a origem do homem na Bíblia, a palavra, Deus começa a mudar as coisas aqui. Então eu falei, por que não voltar para o meu cabelo? Eu sei que a gente não está fazendo apologia aqui com o cabelo cacheado, viu? Cada um Não! fique bem do jeito que está, né? Mas era a minha realidade. Aí cada um aqui, né, Tati, vê a sua realidade. Essa questão da imagem faz a pessoa se enxergar, né, Tati? Pastora, Enxergar faz, quem porque ela é, né? sim, porque eu falo assim, hoje eu aprendi a construir a imagem, tá? Então, por exemplo, a gente não pensava em se vestir pensando no que aquilo, ou no que a roupa, ou no que um acessório, por exemplo, ia passar de informação. Eu, pelo menos, não me vestia assim. Eu sempre gostei de ser perua, perua no sentido assim, eu usava pulseira nos dois braços. Só não tô aqui, gente, por favor, porque já é mais de 10 e meia, ia ficar aqui. Mas eu amo essa coisa de acessório grande, entende? Mas assim, hoje eu uso sabendo por que eu tô usando. Eu não Com preciso consciência. consciência, né? Eu não preciso ficar preocupada em construir uma imagem para passar aquilo que eu não sou. Não, eu assumo o que eu gosto hoje, pastor. Eu descobri que a Tatiane que Deus criou é a Tatiane para ser a Tatiane segundo o coração de Deus, com a essência de Deus, porém transformada, né?
Então, essa coisa da imagem e semelhança, a imagem, pastor, ela é construída. Por exemplo, eu vou te dar só um exemplo aqui. Como que hoje a gente julga uma mulher sexy? Aí a gente já vem na nossa mente. Ah, mulher sexy é saia curta, ou é uma roupa muito colada, ou é um decote muito grande. Então, por que que a gente pensa nisso? Porque existe uma linguagem para mulher que é sexy. Então, a roupa que ela usa, o acessório, o batom que ela usa. Por exemplo, eu sempre gostei de batom vermelho. Pastora, quando eu me converti, parecia que o batom vermelho era do inferno. Porque, assim, as pessoas te olhavam de uma forma, sabe? Crente pode usar batom vermelho. Eu falo, gente, pode. Pode, eu me sinto bem, entende? Eu tô usando com a minha consciência tranquila, eu não tô usando pra ser sexy. Mas isso, pastora, é muito de mulher pra mulher. Tem mulher que não gosta e ok, tudo bem. Mas, por exemplo, se eu falar assim, pastora, como que a senhora vê uma mulher clássica? Ah, eu já consigo ver uma mulher com uma bolsa mais estruturada, uma calça social, uma camisa de seda. Então, isso trabalha a nossa mente com o quê? Com construção. Eu construo uma mulher clássica. Claro, ela tem a personalidade dela. Tem aquela que não usa calça jeans de jeito nenhum. Mas é dela, pastora, é dela. E quando a consultoria chega na vida dessa mulher, ela entende porque às vezes ela tem medo de avançar, sabe? Ai, por que que eu tenho medo de usar uma calça jeans? Por que que eu tenho medo de usar um batom vermelho? E aí vai desconstruindo, pastora. Sabe? Algumas coisas que foram sendo construídas na mente dela, como a senhora falou, sem que ela percebesse, devido a julgamentos, a pessoas invejosas, aquelas pessoas que acham que elas têm que sentar no trono, né, e julgar a roupa das pessoas. Claro que eu não estou aqui, pastora, defendendo. Agora é época de mulher sensual na igreja. Não. A Bíblia deixa claro, né? A mulher ela tem que ser sóbria, ela tem que vigiar. E outra, pastora, eu acho que a gente tem que realmente colocar, né, diante de Deus algumas coisas, porque, como a senhora disse, a Bíblia é um manual, inclusive para beleza. Por exemplo, nas minhas pregações eu amo falar de Abigail. A Bíblia é muito clara. Ela era bela, ela era formosa. A Bíblia diz que Esther era bela de aparência. Então, peraí, se é Sim, bela de aparência, aparência para mim é aquilo que eu vejo no exterior. era a imagem, né? Entende? E além dela ser bela de aparência, ela era formosa. Então, peraí, ela já era bonitona e já era formosa. Né? Uma mulher sábia, inteligente, que agradava com a maneira de Olha, e falar. na Bíblia, ontem a gente conversou aqui, aí eu falei da Lia, e eu falei que a Lia era feia, o povo quase me matou. Mas a Bíblia descreve a imagem das mulheres, né? A gente não tá fazendo. Assim, a questão de beleza, ela é muito, entendeu? Beleza para quem vê. Por exemplo, É dentro muito do estilo. individual. Dentro do estilo. Não há, isso também você vai tocar num assunto muito bacana, que é a questão do padrão hoje, né? Que Sim. é imposto para as mulheres. E as mulheres sofrem muito com isso. É É. imposto para nós a questão do padrão, da estética, do corpo perfeito, né? Do rosto perfeito, do nariz perfeito. E, na verdade, a gente já começou falando a respeito da aceitação, da imagem que nós temos que ter interna, transmitir. Então, nada tem a ver com o exterior nesse sentido, né? Então, Não. se você se sente bem, você vai entender que essa roupa lhe cai bem, claro, né? Com uma consultoria, melhor ainda. Mas lhe cai bem. E aí você vai construindo uma imagem positiva. Porque uma pessoa também que não se enquadra ou fica buscando padrões, ela está sempre se sentindo desengonçada, desenquadrada, inadequada. E aí é certo que ela vai até errar na forma de vestir, porque ela não se sente bem, ela não se sente adequada. Então, ela não vai se atentar para essas coisas. Então, qualquer coisa, sabe, se jogar nela, sei lá, um edredom, ela sai, jogar um lençol, ela sai. Ela não tá nem aí. E, na verdade, é isso que torna feia, porque ela não se vê bonita, se veste de qualquer forma, de qualquer maneira. Isso não tem nada a ver com dinheiro, né? Tem a ver com elegância, tem a ver com bom gosto, qualidade. E aí ela não se atenta para essas coisas, porque ela se acha feia. Ah, eu não sou no padrão, não estou no padrão. Aí ela não se. E aí, realmente, de fato, ela se torna uma pessoa, de repente,
as pessoas podem dizer, nossa, que mulher relaxada, que mulher, né, desconstruída, mas é porque ela não se vê bonita, então ela não investe nela, né? A consultoria de imagem, ela traz esse investimento na gente, né, o Tati? Pastora, traz. Traz e assim, é o que eu falo, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Porque é muito gostoso quando você deixa ser trabalhado, né? Então, por exemplo, tinha muitas coisas que eu não entendia, linguagem de roupa que eu não entendia. E quando eu mergulhei nisso, eu falei, gente, não tem nada a ver com moda, pastora. Não tem nada a ver. Eu não trabalho com moda. Eu trago o que? Inspiração, tendência, o que tá na moda, o que também não tá na moda, porque assim, a senhora falou da adolescência, eu lembro quando eu tinha meus 16 para 17, eu tinha zero corpo de nada. E era época de calça flare. Pastora, eu era pior do que uma Olivia Palito, gente. E aquilo me criou uma barreira para usar. E hoje a calça flare é super minha amiga. A gente sai junto, anda junto, come junto. Só não dorme junto porque meus pijamas não são flare. Mas tem coisas que realmente ficam no subconsciente. Mas isso que a senhora falou é muito importante. A consultoria, eu já parto do ponto assim, pastor. Eu acho que a mulher, quando ela vem para Cristo, eu não sei que tampão é esse que é colocado, ao invés de tirar o tampão, parece que põe um tampão, acha que a mulher tem que viver desleixada ou se comparando a outra, ou entrando num padrão que não existe. Pastora, não existe padrões para a mulher de Deus. A mulher, ela tem que ter a Bíblia como padrão. Então, assim, quando você entrega a vida para Cristo e você tem o Espírito Santo, é o que eu falo, ele me ensina a me vestir. Quantas vezes eu coloquei uma roupa, pastora, para ir numa reunião e eu me senti incomodada. Eu falei, Espírito Santo, o que está errado aqui? Ou era a calça que estava muito apertada, ou era uma blusa que estava um pouco transparente, ou era um sutiã que estava deixando ver o bico do peito. Então, eu entendia que o Espírito Santo queria me ensinar a vestir. E parece tudo muito louco, mas não é, pastora. Não é. O Espírito Santo se importa com a maneira que a gente veste para ele, né? É o que eu falo. A mulher, enquanto ela não entender que ela se veste para Deus primeiro, ela vai morrer à míngua, porque se ela estivesse vestindo para outra mulher, ela nunca vai ser valorizada. Porque mulher tem uma coisa que não elogia a mulher. Aí ela comprou a bolsa, comprou o sapato para ir na reunião do MQV, ninguém elogia ela. Mas se ela tivesse comprado, falar, Jesus, eu vou no MQV, eu vou na reunião, eu vou não sei na onde, e eu vou para te agradar, é outro papo, pastora. Quantas vezes eu estava de calça jeans, chinela havaiana, uma camiseta, um rabo cocó aqui, mas eu estava tão cheia do Espírito Santo que as pessoas, pastora, não via nem as manchas que tinha no meu rosto. As pessoas falavam assim, Tati, você tá bonita, você tá diferente. Porque era algo de dentro para fora. Então, mulheres dessa live, aprendam. Deus ama que você se vista para Ele, que você se vista bem. Sabe, pastor, eu tô vendo nesse tempo da quarentena, eu falei, Jesus, como que eu posso ajudar essas mulheres, né? Eu falei, vamos multiplicar esse guarda-roupa. Quantas vezes a gente entra, pastor, em dívida, em gastos desnecessários para estar dentro da moda, né? Dentro das tendências Dos padrões? e dos padrões. E aí, pastor, aquilo passa e fica lá a gente chupando o dedo. Porque assim, é como hoje. A senhora tem o celular, daqui 2 meses sai outro, depois 2 meses sai outro, e nunca vai conseguir ter todos da vida. Então, a coisa não é seguir a moda. Agora, a consultoria, pastora, é o que eu falo. Eu tenho falado muito com uma amiga sobre construção e desconstrução, né? Sobre aprender e desaprender. Então, eu falo que é mais difícil desaprender algo do que aprender, né? Então, você tá lá com um guarda-roupa, cheio de roupa, e você tá pegada, e tem tantas coisas ali, mas às vezes o apego, pastora, não é nem tanto aquela peça de roupa, né? Ela está apegada com outras coisas que ela também não consegue abrir mão. Então, a consultoria, ela é um investimento, sim, pastora. E assim, é um investimento muito bem feito, porque primeiro, ela vai levar para ela uma amiga, né? Uma amiga que vai ser sincera, que vai falar para ela o porquê que ela está com aquela peça. Pastora, o processo é incrível. Assim, eu já atendi pessoas que eu não tinha afinidade nenhuma, pastora. E no final, ela fala assim, Tati, eu abri coisas para você que eu nunca abri para ninguém. Então, quem pode fazer isso? O Espírito Santo, pastora, não é verdade?
É verdade. Mas, Eu acredito muito nisso, até a Janaína comentou aqui, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. É que por muitos anos, né, a questão da beleza, da vestimenta na igreja foi um tabu muito grande, né? A gente é de uma igreja neopentecostal, mas a gente pode entender das igrejas mais tradicionais, as nossas mães, né, digamos assim, as que vieram primeiro, e aí sempre aquela coisa, né, da mulher não aparecer muito, de ser discreta, né? E por conta disso, ser discreto não significa se vestir mal, né? Você não. pode ter uma roupa adequada, uma roupa, digamos assim, que você possa usar e mostrar uma imagem positiva, uma imagem de uma mulher de Deus, uma imagem de uma mulher, né, correta, digna, de acordo com a sua fé, mas uma roupa adequada e contemporânea, de acordo com. Quer dizer, eu não preciso estar no século XXI usando uma roupa do século XIX, né? E para mostrar uma santidade, por exemplo, para mostrar alguma coisa. Não, eu posso usar uma roupa mais adequada a este tempo, porém uma roupa que está adequada àquilo que eu creio, àquilo que eu prego, àquilo que eu vivo, né? Porque realmente essa questão da imagem está muito atrelada mesmo. Você falou aí da mulher sensual e tal, porque construiu, a indústria, a mídia constrói isso, né? E aí também tem a ver com comportamento, né? Com aquilo que ela passa também, com jeito, com trejeito, com cabelo que joga, com olhar sensual. Então, quer dizer, na verdade, tudo está ali misturado. E quando a gente está vestida adequadamente, digamos assim, de acordo com aquilo que a gente se percebe enquanto mulher, enquanto serva de Deus, então isso é notório que isso vai passar, mas não precisa ser uma coisa antiquada, não é isso, Tatiane? Super concordo, pastora. Por exemplo, tem pessoas que falam assim pra mim: ai, a mulher de 40 pode usar isso? Ai, mas a de 50 pode usar isso? Pastora, cá entre nós, ontem a senhora falou a sua idade e não aparenta nem um pouco. Mas Obrigada. por quê? Por quê? Pela linguagem do tipo de roupa que você usa. Eu jamais te daria a idade que você tem, pastora, de verdade. Ah, Então, assim, eu acho que é você se apossar falando de peças agora, né? É você se apossar de peças que você se sinta bem, você não precisa aparentar uma menina de 25 anos, né? A senhora falou assim, sim. gente, eu me prefiro muito mais hoje do que quando eu tinha 20, super concordo, né? Mas eu acho que dá para trazer, sim, peças que vão te deixar não com cara de menina, né? Mas confortável, jovem, que vai passar essa linguagem. Antigamente, pastora, nós não tínhamos tantas peças bonitas e descontraídas que nós temos hoje. Não tinha. Ou era roupa muito curta, embora, pastora, hoje ainda se há, assim, uma dificuldade para as mulheres que servem a Deus comprar determinado tipo de roupa. Né? Então, a gente sofre um pouco com isso. Mas, gente, assim, esse mundo da consultoria, ele traz mil e uma possibilidades. Sabe, pastora? Então, eu acho que não tem essa coisa da idade. Às vezes você fica assim, nossa, mas eu tenho 35 anos, aí eu tenho 30. Ai, que roupa que é para 30? Não, não é que roupa que é para 30. É a roupa que você gosta, de repente adaptada a uma outra peça. Quando que a senhora pensou algum dia que uma calça social, que a gente chama hoje de alfaiataria, se combinaria com um tênis, pastora? Sim. Entende? Então, assim, os O tênis. tempo vai passando, as coisas também vão se modernizando, né? Isso é natural. Por exemplo, eu lembro que na época da juventude, aí na sede, e sempre teve moda, a moda sempre existiu, sempre existiu essa questão da imagem, né? E a gente sempre trabalhou com TV, né? Daí veio a nossa TV, a HIT, enfim. Então, a imagem realmente, qual é a imagem de um pastor, né? Está de terno, está adequado, está socialmente ali, né? Porque o social, ele meio que ele não agride ninguém, né? Não. Ele não agride. Se você estiver no esporte, pode ser que agrida os mais clássicos. Mas o mais esportivo, acho que ele não agride. Então, o social, ele acaba abrangendo todo mundo. E aí, a gente sabe que estava sempre ali, arrumadinha e tal. E a gente via que percebia a moda, percebia, de repente, uma roupa transparente, uma coisa que saía. E aí, a gente se adequava. Então a gente usava e colocava uma camiseta por baixo, colocava uma blusa por baixo. Então a gente se adequava. A gente não estava fora, né? Mas também a gente não estava
fora daquilo que a gente acreditava. Então a gente se adequava, por exemplo, não vou usar transparência. Imagina, não é o meu perfil. Eu sou a mulher de Deus, para quê? Qual o intuito, qual a motivação disso para minha vida? Não é nada. Então a gente adaptava ali. E assim, eu vejo que a gente sempre foi adequando. É claro que os anos foram passando e a gente foi percebendo que a moda ela traz sim um efeito dentro da igreja, não tem como, ela traz sim. Só que eu acho que enquanto servas de Deus, a gente pode adaptar isso e manter a nossa imagem, né? A imagem de Deus, a imagem santa, a imagem. Não é isso, Tati? Claro, eu concordo, pastora. E assim, eu acho que as pessoas têm que ver Cristo em nós também através das nossas vestes, e isso eu acredito muito. Eu vou te contar uma experiência que eu passei quando eu fiz a faculdade de jornalismo. O primeiro ano eu estudei numa faculdade e depois acabei me formando com meu marido, que ele fez direito na época, e ele entrou um ano na minha frente e conseguimos nos formar juntos. E aí, quando estávamos na mesma faculdade, eu era recém, deixa eu ver, o Bruno tinha um aninho, eu tava com 22 anos, pastora. Uma jovem de 22 anos, ela vai se vestir como uma jovem, concorda? Sim. Só que isso marcou muito a minha vida. Aí um amigo em comum do nosso meio, estudava com meu marido, e ele fez um comentário e ele falou assim, nossa, você não acha que a sua esposa se veste muito jovenzinha, não? Muito aquilo, jovenzinha. E aquilo, pastora, quando o marido comentou, eu falei, peraí, o que ele quis dizer com jovenzinha? E aquilo ficou me matutando, me matutando. O tempo se passou, ele casou. Pastor, eu tenho diferença de 10 anos com a esposa dele. Ela parece 10 anos mais velha do que eu. Então eu não sei qual foi a conotação que ele quis dizer. Mas que bom que um homem entendeu, né? Que através da roupa a mulher pode se tornar assim mais jovem. E eu fico tão feliz, pastora, porque assim, eu não me preocupo com essa coisa da idade, não. Eu sou eu gosto de me vestir assim, eu sei que eu agrado a Deus me vestindo da forma que eu me visto, e já teve, como eu falei para a senhora, essa época de querer construir uma outra imagem, de repente para impactar pessoas, para mostrar que eu era um pouco mais madura, né? E isso a consultoria ela traz, né? Eu lembro que eu atendi uma advogada e ela se achava muito menininha com a maneira de vestir, mesmo tendo peças finíssimas. Mas ela falava, Tati, não sei. Enfim, e hoje é uma linda mulher, pastora. Se sente, se autoconheceu, se permitiu viver o novo, né? Porque acho que tem muito disso, como a senhora falou. Não adianta no tempo de hoje a mulher querer viver com aqueles negócios lá de trás. Não rola, não vai, né, pastora? Mas tem como ela ser uma senhora, por exemplo, de 40. Ai, não vou falar de 40, não! Não sou senhora de 40! Uma senhora de 60, de 50. Ser uma mulher jovem através da sua roupa. Mas não é trazer 20 anos para 50. É se sentir bem com 50, sabendo que tem uma excelente cabeça, sabendo que pode influenciar ainda outras mulheres. E isso é muito forte, pastora, porque a imagem, ela traz consigo uma influência. Por exemplo, nós mulheres, querendo ou não, nós somos muito observadoras. E isso me faz ver o quanto a rainha de Sabá era observadora. E ela observou, assim, a história de um homem, pastora, de Salomão, a forma que ele subia para buscar a Deus. Isso me chama a atenção incrivelmente, pastora. A forma que os copeiros se portavam e se vestiam, e as vestes deles. Claro, eu imagino, pastora, que Salomão não tinha esse dom de ser um personal stylist, ele colocou alguém lá, mas, claro, ele era uma pessoa somente organizada, então eu acredito sim que tinha alguém para cuidar dessa coisa das vestes, né, dos funcionários, enfim, de todos que estavam com ele. Mas isso hoje, pastora, é muito importante. Se a mulher de Deus, ela pensar que ninguém repara nela, isso é mentira, pastora. As pessoas vão ver tudo em nós, não é só a roupa. O jeito que a gente trata a família, o jeito que a gente trata uma amiga, o jeito que a gente trata uma autoridade, o jeito que a gente dá risada. Então, nós somos observadas por rainhas de Sabá em todo momento, né? E às vezes, pastora, justamente naquela fase que a gente está de transformação, que a gente acha que não tem nada de bom para oferecer e a gente se engana. Mas hoje eu entendo essa coisa da roupa realmente algo que comunica muito, pastora, muito, né? A consultoria de imagem, ela te traz para um ambiente
assim, de um autoconhecimento mesmo. Não estou falando do lado da psicologia, tá? Eu estou falando para um lado onde ela vai olhar para o guarda-roupa e vai falar, gente, mas eu não sabia que eu tinha tudo isso. Aonde que os meus olhos estavam postos, né? Aonde? Porque, na verdade, hoje existe uma indústria muito consumista, pastor, e as pessoas esquecem o que tem dentro do guarda-roupa, né? Então, eu comecei a postar nessa quarentena, no meu Insta, fazer de uma peça vários looks, né? Você tem uma calça jeans, transforma ele em 3 looks. Você tem uma saia que você ama muito, né? Transforma isso em mais looks. Porque a gente acha que a gente tem essa necessidade de toda reunião usar uma roupa nova. Todo evento usar uma roupa nova. E às vezes a gente já tá tão cheia, né, pastora, de coisas Olha, boas. Tatiane, eu vou falar para você que eu já vi gente falar assim que não ia para o culto porque não tinha uma roupa nova. Ah, mas eu Já, posso falar que eu já ouvi também. já. Tem as irmãzinhas aí que devem também concordar comigo. Já vi gente que eu tive que desconstruir isso da mente da pessoa, que a pessoa não ia na Santa Ceia porque não tinha um sapato novo. Ai, Bom, a gente gente, não pode ser fútil. E não. essa questão da imagem, ela está mais na questão interna e transmitir o exterior. Então, por exemplo, se eu me arrumo, se eu me ajeito, a gente falou de autoestima ontem, Uhum. certamente porque eu estou bem resolvida com isso, né? Ah, Eu não quero impressionar o outro, eu estou me sentindo bem, eu quero transmitir essa coisa boa para as pessoas. Então, uhum. eu já vi pessoas, já ouvi pessoas ao longo desses 15 anos que eu prego aí, 20, eu tenho 22, 21 anos também de conversão, e pessoas não arredar o pé mesmo. Então, assim, acho que quando chega a esse ponto, realmente a pessoa precisa mudar os seus conceitos, mudar a tua Precisa. cabeça, Ela precisa ler de uma mais a ajuda, ela precisa palavra. de uma consultora. É consultoria, né? Entender que É. não é a beleza, não é essa futilidade, não. É uma coisa que tem mais a ver com o interno, com, sabe, de você transmitir algo positivo. Porque eu tenho prazer em me arrumar. E se eu tenho prazer em me arrumar, porque eu me valorizo. Se eu me valorizo, porque teve alguém que me valorizou, no caso Jesus, né? Não alguém, mas Jesus propriamente. E pode ser que essa pessoa até que não tenha ninguém para dar elogios a ela todos os dias, mas que você se sente amado. Ontem a Danila comentou aqui de João, e João falava o discípulo amado, e ele sentia assim, amado, querido. E aí isso reflete mesmo numa imagem positiva que você quer passar. E geralmente as pessoas frustradas, entristecidas, elas podem até, sem querer, se mostrar desleixada, porque ela não percebe isso. E daqui a pouco a imagem que ela vai passar, quando ela entra, é sempre sem um sorriso no rosto, sem estar adequadamente arrumada. E aqui a gente frisa, não é roupa chique, não é roupa cara. A gente está falando de um posicionamento frente a algo que a gente precisa trabalhar, gente, que é a nossa imagem. É algo que Deus já falava na palavra desde sempre. Você estava falando de Rainha de Sabá e eu lembrei de Rainha Esther, que quando foi falar com o rei Assuero, ela não foi de pano de trapo, porque É ruim. Mardoqueu estava na porta de pano de saco de cinza e ele não pôde entrar no palácio, mas ela foi com as melhores vestes. Ela se adornou, ela se Uhum. arrumou. Ela não podia mostrar naquele momento de fraqueza, de dor, né, pela imagem, ela poderia passar pela imagem dela. E a palavra de Deus diz que até quando a gente jejua, para a gente não mostrar uma aparência caída, uma aparência, né, desgostosa. Pelo contrário, se você está jejuando, você tem um propósito, você tem um alvo. Então ela foi com a melhor veste, e a Bíblia diz que o rei a aceitou, olhou, viu como ela estava bonita, chamou a atenção. Então a gente está falando dessas coisas, né, Tati? Eu acredito que essa imagem, ela abre portas para a gente, sim ou não? Tanto aqui quanto no céu. Sim, acredito. E a senhora falou uma palavra muito forte aí que eu bato muito nisso, pastora. As mulheres acham que se arrumar e cuidar da imagem é futilidade. Eu só gostaria de saber em que versículo que elas se baseiam em relação a isso, né? Algumas gostam de pegar aquele versículo que fala, né? O apóstolo Paulo falou que a mulher não tem que se preocupar com a joia, com não sei o quê. Assim, eu entendo o que ele disse para aquelas que só vivem disso, né, pastora? Motivação. Então, a minha motivação não é comprar joias, a minha motivação não é comprar uma bijuteria, ela não é comprar uma roupa. Não, eu tenho uma motivação por trás disso, como a senhora acabou de falar. Eu tenho prazer em me arrumar, eu gosto disso, isso sempre esteve inculcado na minha mente.
né? Eu nunca gostei de me ver desarrumada, mas o desarrumada, hoje eu me arrumei para fazer essa live com a senhora, com certeza. Mas assim, eu não estou todos os dias aqui maquiada, não. A gente tem uma vida Não. real e a gente ama se cuidar. Por exemplo, uma coisa que eu vejo, pastora, quando a mulher se torna mãe, né? Eu posso falar por quê? Quando eu me tornei mãe, principalmente aqueles meses de adaptação, primeiros meses, você não quer saber de nada, pastora. Se deixar, nem banho a gente toma direito, você quer tudo que você quer comer e dormir, né? Naquela fase de bebê. Bebê. E ela se perde no meio desse caminho e ela acha que ela já não pode se arrumar mais, porque a vida é somente do filho, né? Então, assim, existe essa fase de adaptação. Para algumas mulheres são mais fáceis, pastora, né? Com 2 meses ela põe um salto, vai para a igreja, vai consagrar a criança, vai viver. Para outras, não, né? Isso demora mais de um ano. Então, cada mulher tem o seu jeito, cada mulher tem o seu ritmo e seu estilo. E não digo aqui estilo de vestir, é estilo de vida mesmo, né, pastora? Mas, conforme o tempo vai passando, ela se esquece de quem ela era. Ela esquece daquela essência dela, né? Peraí, antes dela ser mãe, ela já era uma mulher que gostava de se cuidar, que gostava de estar bem. E aí ela casou, e algumas se desleixam também depois que casa, antes de ter filhos. E aí acaba achando, pastora, que a imagem é algo fútil, né? E essa é uma tese que eu não aprovo. Eu acho que futilidade é você viver sem Cristo, investindo em outras coisas fora o reino. Isso para mim é futilidade. A partir do momento que você vem para Cristo, nada mais é futilidade. Porque você aprende a crescer no reino, né, pastora? Como mulher, como serva. Deus vai te levantar para ajudar outras mulheres em tantas outras áreas. Mas peraí, é tão gostoso você ver uma mulher bonita. Seja sincera, pastora, quando a senhora vê uma mulher bonita, não é verdade? Aquilo É, agrada o olho. Né? A gente fala, gente, que mulher bonita. Mas tem mulheres que se incomodam. Por quê? Né? E aí já tem outras coisas por trás disso. Às vezes se com compara, certeza. tem a É aquela inveja. questão de ontem da autoestima baixa, né? Em que a Sim, pessoa realmente gosta de desvalorizar o outro porque ela não se justamente. valoriza. Então ela quer trazer para o Justamente. nível dela, né? Então, Justamente. assim, eu volto a dizer do exemplo de Esther, que está bem claro na minha cabeça agora, ela não podia aparentar, ela tinha jejuado 3 dias, imagine, você ficar sem comer e tal. Ela não podia aparentar estar desesperada, até porque ela tinha um plano, né? E Naamã ali estava do lado, depois ele ia ser chamado, poderia até perceber alguma coisa. Então ela teve que ir com a melhor roupa, com aquilo, com a aparência, com a imagem que ela queria passar de uma mulher forte, de uma mulher que estava preparada. E aquilo tinha uma motivação. Aí quando você falou da passagem, né, em relação às joias, tal, tudo é a motivação. Se você usa aquilo ali com futilidade para atingir alguém, para se mostrar com um poder mais aquisitivo, né, isso sim Deus não se agrada. Deus não se agrada dessas coisas. Mas quando você usa aquilo para mostrar realmente uma positividade, uma alegria, transmitir realmente algo bom, incentivar pessoas e até mesmo abrir portas para você, porque ela está arrumada daquele jeito, abriu portas para ela. Eu lembro disso, né? Leio isso, li isso. Uhum. E aí ela entra e o rei, depois de 30 dias, a aceita. Por exemplo, na questão do trabalho, é cristã, mas precisa trabalhar. E às vezes a pessoa ela vai, né, de uma forma tão inadequada, não se arruma. Ah, não, Deus ele vai me colocar e tal. Claro, Deus é fiel, eu creio. Mas a gente precisa também estar nessa altura desse entendimento, porque Jesus diz que os filhos das trevas às vezes são mais hábeis que os filhos da luz. Quando na verdade os filhos da luz tinha que já ter sabedoria em tudo. E aí eu trabalhei muito tempo em RH antes de vir para a obra e a gente percebia isso, né? Às vezes a gente queria, né? Mas tinha todo um contexto. E quando você vai numa entrevista de emprego, por exemplo, você é lido antes mesmo de falar. Não é isso, Tati? Pastora, eu fiz um estudo muito legal sobre o impacto da imagem. E eu fiquei abismada com a porcentagem, pastora. Em 3 segundos, a pessoa consegue criar um impacto na sua imagem. Parece que é rápido, né? Mas, assim, eu fico lembrando de mim. Quando eu olho alguém, eu consigo em 3 segundos olhar e falar, uau, que look. Né? É Sim. automático. Mas isso é verdade, pastora. Por exemplo, hoje as pessoas, elas não
elas não pensam em construir essa imagem, como eu vou me vestir para uma entrevista de emprego, qual é essa vaga de emprego, né? Ah, eu sou uma advogada, mas eu vou numa entrevista de emprego com uma calça jeans. Não condiz. Não condiz com aquilo que ela vai fazer. Por exemplo, a senhora tocou lá atrás, em relação a cores, né? Que a gente vê as viúvas muito de preto. Existe uma psicologia das cores, pastora? Claro que sim. Não tem como você trazer isso todos os dias. Tá acabando a nossa live. A gente vai voltar. Tá, Passa rápido, o papo tá muito gostoso. passa A gente vai voltar e você vai concluir. E eu quero perguntar mais algumas coisinhas aqui para você, que as nossas queridas aqui perguntaram. Peraí que vai acabar, mas fiquem aí, não sai daí não. Como é importante a imagem que você está transmitindo para as pessoas.